Olá, minha gente, meus alunos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Tudo jóia? Aqui é o professor Jefferson de novo com mais uma videoaula de resolução de problemas. Vamos resolver os problemas do capítulo 28, capítulo titulado Campos Magnéticos, certo? Esse é uma série de dois, né? Campos magnéticos, depois campos magnéticos gerados por correntes. E o primeiro problema que a gente vai abordar aí é esse danadinho aqui, o número 1, que é na seção a definição, né, de B, do campo magnético B. Certo? Como é que está aqui a leitura do nosso problema, né? Vamos então ler aqui o problema do campo magnético, da definição do campo magnético. Então, olha lá, a gente tem um elétron com a velocidade, né, V igual a 2, 10 a menos 10 a sexta na direção I, né, metro por segundo, mais 3, 10 a sexta metro por segundo na direção J, está se movendo em uma região onde existe um campo magnético B igual a 0,03 Tesla na direção I menos 0,15 Tesla na direção J. Letra A, determine, né, a força que age sobre o elétron. E letra B, repita o cálculo para um próton com a mesma velocidade. Então vejam vocês que a gente tem aquela situação, né, de uma partícula, né, carregada. Essa partícula tem uma velocidade e ela adentra um campo magnético com essas componentes aqui. E ele quer saber, né, a força magnética, letra A, para esse caso aí que a gente tem um elétron, né? E também se essa carga fosse uma carga positiva, né, de mesma magnitude, só que agora a carga positiva. Vamos ver como é que a gente vai resolver esse probleminha aí. Então esse aí é o problema de número 1, vamos colocar aqui. Problema número 1, a velocidade foi dada, é 2i mais 3j, né? Vamos colocar assim, fica mais fácil a nossa notação. 10 a sexta metros por segundo. E o campo magnético também foi dado. Campo magnético vale 0,03i menos 0,15j. Vamos colocar essa notação que eu estou usando aqui agora, que é uma notação mais sintética, tudo uma unidade de Tesla. Então a unidade eu coloco de fora. Se a gente ficar repetindo essa unidade lá dentro, né, fica muito carregado a nossa notação. A letra A, ele quer a força, né? A força magnética a gente chama de FB. Lembra lá? Força magnética. Então a força magnética leva em conta, né, a carga Q vetor B, né? QV vetor B. QV vetor B é a força magnética. E vamos então escrever tanto o vetor. Vamos colocar a carga primeiro, desculpa, mais fácil, né? Colocar a carga, certo? E a gente coloca também o vetor V, 2i mais 3j, beleza? Vezes 10, vamos colocar um ponto agora, vamos trocar esse camaradinho aqui pelo ponto para dar a ideia de multiplicação, porque o x vamos usar, o x a gente vai usar como produto vetorial, certo? Então o x aqui, ó, nosso produto vetorial. Maravilha? Então v vetor b, o b agora é 0,03, né? E menos 0,15j. Tranquilo? E aí a gente vai fazer o chuveirinho, né? I com J, olha lá o chuveirinho, J com I, depois JJ. JJ é bom, né? Isso vai dar então, quando a gente fizer I com I, produto vetorial, né? De I com I dá 0, I com J dá K e assim vai, né? Vamos fazer nossa brincadeira aqui então. Vai ficar menos a carga aí, 10 a sexta. A gente pegou então o I vezes esse camaradinho aqui, ó, fica menos, né? 2 vezes 0,15 dá 0,30. E com J dá o K.
Apareceu aqui o K, então. Certo. Depois o I com... I não, perdão. Agora o J com I. J com I é o contrário, lembra lá? Ó. I vetorial J dá o K. Aí o J vetorial I dá menos K. Tá certo? Então J vetorial I dá menos K. Menos aqui, ó, vai aparecer o menos de K. 0,09, né? K chapéu. Só fica apenas isso, porque daí quando a gente faz J vetorial EJ, né, dá o zero, não tem, né? Produto vetorial entre os versores que estão paralelo, né? Não dá. E aí vai ficar só componente K, que é o que a gente imaginaria que dava para sobrar, né? Então aí o resultado vai ser, então, a gente coloca a carga do elétron, 602, perdão, 10 a menos 19, vezes 10 a sexta, vezes aí nossa componente na direção K, né? 0,39 na direção K. Somamos as duas lá. Então a força magnética FB vai ser então 6,2, 10 a menos 14 newtons na direção K. Esse aí é o FB. Agora, se esse danadinho aí, né, não for um elétron, for um próton, né? Vamos fazer essa brincadeira então, em vez do elétron, troca por um próton, né? Um mais E aqui, né? Então vai ficar a mesma coisa, só que sinal trocado, né? Vai ficar o mesmo, porque vai, em vez desse menos aqui do elétron, vai aparecer um mais. Então vai trocar o sinal no final da nossa continha lá, trocando o sinal. A gente vai ficar apenas com FB igual a menos 6,2, 10 a menos 14. Aí a gente coloca o menos aqui no finalzinho. Maravilha? Então esse foi o problema de número 1. Problema de número 3 agora, pessoal. Então vamos lá, né? Continuando nossa lista de exercícios. Então a gente tem um próton cuja trajetória faz um ângulo de 23 graus com a direção de um campo magnético de 2,6 militesla, experimenta uma força magnética de 6,5 10 a menos 17 newton. Ah, força pequenininha, hein? Calcule letra A velocidade do próton e letra B a energia cinética do próton em elétron-volts. Olha que coisa interessante, né? Então, você perceba aí que o próton ele tem uma trajetória, ele deu o ângulo já, né? Esse próton tem uma trajetória, ele deu o ângulo dessa trajetória em relação à direção do campo magnético. E deu aqui também a intensidade do campo magnético. E aí já falou qual que é a força, né? Porque você veja que o próton entrou com uma trajetória fora da linha do campo, né? Se saiu da linha do campo, né? Já aparece uma força magnética. Ele deu a intensidade dessa força magnética aqui, que é o quê? Que é a velocidade e também a energia cinética do próton em eletronvolts. A gente acha ali a velocidade, dá para achar também a energia, né, do próton, sabendo, claro, né, a massa do próton. Então esse aí é o nosso problema de número 3, né? Vamos resolver ele. Ele deu φ, ele deu para a gente o ângulo φ, que vale 32 graus. E deu também o B, né? Deu o B, que é 2,6 militesla. E também a força magnética, intensidade da força magnética, FB, é 6,5 10 a menos 17 newtons. Olha que coisa legal, né? 6,5 10 a 17, menos 17 newtons. Aí ele quer saber na letra A velocidade, né? Então eu posso escrever a força magnética como QVB seno de φ. Aqui a gente vai usar QVB seno de φ para calcular o módulo, certo? Porque ele deu a magnitude, né? Ele deu a magnitude aqui. A gente não precisa usar a expressão lá QVB, né? Vetor B, né? QV vetor B. Não precisa, a gente pode usar a expressão do cálculo do módulo. Então o módulo da força magnética é o módulo da carga, velocidade, campo magnético e ali o seno do φ. Por quê? Porque a gente vai querer calcular a velocidade aqui, né? O módulo da velocidade. Então a gente vai isolar a velocidade nessa expressão. Então vamos ter então a velocidade vai ser FB
dividido por QB seno de φ. Isso aí dá, então, 6,5 10 menos 17. Tudo isso dividido por 1,6 10 a menos 19 vezes 2,6 10 a menos 3 seno de 32 graus. Né? Aí a gente passou aqui, ó, esse valor, nós passamos o 32 graus aqui para radiano para fazer a continha. Tá legal? Aí a gente vai ficar, então... Na verdade, tá trocado aqui, né? Seno de 23, seno de 32 graus. Exatamente, tá trocado aqui o seno, na verdade é de 23 graus, né? Aqui na hora de coletar o dado aqui ficou 32, mas a gente pode corrigir isso agora e ficar com o valor correto lá, que é 23 graus. Então vamos corrigir isso aí agora. Passar para 23 graus lá na coleta do dado, não é que passou para radiano, não, queria 23 graus mesmo, gente. Só um instantinho, vamos corrigir. Então tá aí, corrigimos lá, ficou seno não, na coleta do dado aqui, né? Escrevi 32, ficou 23, então certinho. E aqui seno de 23 graus mesmo, exatamente. Então, continuando aí, basta fazer essa continha, a gente vai encontrar o valor final, que é 4,10 a quinta metros por segundo. Tranquilo? E agora a gente vai para a letra B. A letra B é a parte mais fácil, né, dessa conta toda, né? Porque é simplesmente encontrar a energia cinética. Letra A, agora a letra B, né? Letra B, o K é igual a meio de mv quadrado. Basta a gente encontrar ali a massa aqui desse danadinho, né? Mas como ele quer em eletronvolts, então eu posso escrever 1,610 a menos 27 quilogramas aqui, ó, a massa, certo? A massa está aí, tranquilo? A massa do próton, vezes aí agora a velocidade, né, ao quadrado, né, 4,10 a quinta ao quadrado, joules. Aí a gente escreve isso em termos de unidade de eletronvolt, multiplica e divide por eletronvolt. Aí por quê? Né? Porque esse eletronvolt que eu escrevi em joule, para cancelar com esse joule de cá. Escrevo ele, né? Explicito ele, né? 1,6 10 a menos 19 joule. Esse outro de cima fica lá para dar a unidade que a gente quer. Dá então, no final das contas, dá 1,34 10 a menos 16 eletronvolt dividido ali por 1,6 10 a menos 19 joules. A gente pode escrever esse joule por quê? Porque é coulomb vezes, aqui ó, a unidade de joule, né? Coulomb vezes volt, dá o joule também. Né? Esse aqui também é a unidade de joule. Tranquilo? A gente pode escrever então na nova unidade, que é eletronvolt, a energia cinética do nosso próton lá, né? Então fica 835 eletronvolts a velocidade, a energia cinética do próton. Pessoal, vamos fazer agora o problema de número 8 da seção de campos cruzados, a descoberta do elétron. Então, são aquelas situações de campo elétrico e campo magnético cruzado, né? A gente passa ali uma carga com determinada velocidade por esse campo. Número 8 fala o seguinte, então, olha lá. Um campo elétrico de 1 kV por metro e um campo magnético perpendicular de 0,4 Tesla agem sobre um elétron em movimento sem acelerá-lo. Olha lá, ó, isso é muito importante. Qual é a velocidade do elétron? Beleza? Então, assim, você tem lá o elétron, passa, né? E aí, esses dois campos aí, eles agem sobre o elétron de tal maneira que ele não é acelerado. O que quer dizer isso? Vamos analisar. Então, a somatória das forças, no final das contas, aí, que atua sobre a partícula, né? Resultante do campo elétrico e campo magnético, não acelera ele, a resultante das forças é nula. Vamos olhar direitinho como é que fica essa jogada aqui. Esse é o problema de número 8.
Então a gente pode escrever o campo elétrico, né, como está bem, bem descrito aí no texto. O campo elétrico vale 1,5 kV por metro. 1,5 kV por metro. E o campo magnético B vale 0,4 Tesla. E a gente tem que observar que os dois campos são perpendiculares, né? O E é perpendicular a B. O que acontece? Se a aceleração é nula, é o que eu estava falando agora há pouco, né? Se a aceleração é nula, o somatório das forças que agem sobre a partícula, o elétron, é zero. Isso aqui é muito importante. Se a gente somar as forças, então, né, sobre o elétron, vai dar zero. O que quer dizer isso, né? As únicas forças que estão agindo sobre o elétron é QVB, né, a força magnética, e a força elétrica. Se o somatório dessas forças é zero, quer dizer que uma é igual à outra, porque são apenas as duas que estão atuando sobre o elétron, não tem mais força, né? Então a gente pode impor que QVB é igual a Q vezes E, ou seja, a força magnética, né, necessariamente é igual à força elétrica, porque existe o equilíbrio, não tem aceleração. E aí a gente pode tirar o que ele pede aqui no exercício, que é a velocidade. Então a gente vai isolar a velocidade e o campo magnético passa dividindo aqui. Tranquilo? E aí a gente pode escrever, então, cancela as cargas, né? Então a velocidade será, né, E sobre B, nessa situação de aceleração nula, que dá então 1,510 ao cubo, que é kV, né, kilovolt, 10 ao cubo, dividido por 0,4. A gente chega numa resposta que a velocidade dessa partícula, então, é 3,75, 10 ao cubo, metros por segundo. Metro por segundo. Certo? Então, aí é o nosso problema de número 8. Vamos fazer agora o problema de número 9 na sequência. Já estava até escrevendo ele aqui. Olha só. Vou pegar o problema de número 9 para a gente resolvê-lo. Problema de número 9. Problema 9 tem o seguinte texto, né? Um elétron possui uma velocidade inicial, aí tem as componentes da velocidade, né? 12 na direção J, mais 15 na direção K, quilômetros por segundo. Olha aí, né? Um elétron com velocidade de quilômetros por segundo, né? Que uma curiosidade. E uma aceleração constante de 2,10 a 12 metros por segundo, metros por segundo quadrado, na direção I. Perceba você que essa aceleração, né, é perpendicular à velocidade aqui, né? Tá legal? Então, como se ela estivesse entrando em um campo, né? E aí esse campo deflexiona a partícula, gerando essa aceleração perpendicular à velocidade. Beleza? E aí o que ele fala, né? É constante, a aceleração constante, né, em uma região na qual existe um campo elétrico e um campo magnético, ambos uniformes. Então, é uniforme o negócio. Se o B, né, é 4 micotesla na direção I, olha lá, uniforme, um valor constante, determine o campo elétrico. Tá legal? Então, vamos resolver isso aí. Vamos pensar. A gente tem lá a velocidade do elétron, né, tem a carga dele. Tem aqui a aceleração resultante quando ele entra nessa região de campo elétrico e campo magnéticos cruzados e uniformes, né? A gente tem então essa aceleração e ele dá o campo magnético e pede o campo elétrico, né? Então ficou faltando um dos itens aí para a gente encontrar dessa tríade aí, né? Elétron, campo magnético, campo elétrico. Tranquilo? Então vamos proceder então com a solução desse problema. Olha só como é que a gente vai poder fazer. Vamos pegar aqui então o problema de número 9. Esse é o número 9. A velocidade vai ser então velocidade vetorial, né? 12J mais 15 na direção K, né? Quilômetros lá, ó, quilômetros por segundo. Quilômetros por segundo. A aceleração que foi dada aí, né? A aceleração A é 2,10 a 12, né? 2,10 a 12 metros por segundo ao quadrado na direção I.
E o campo magnético é 4 microtesla na direção I. Perdão, 400 microtesla na direção I. Tranquilo? E aí o que acontece? Então a gente vai tentar encontrar ali o campo elétrico com esses dados todos aí. Primeira coisa que a gente vai fazer é impor que a soma das forças, né, que é a arte sobre a partícula, é igual a massa vezes aceleração, porque deu a aceleração, né? Então a soma das forças é massa vezes aceleração. Vai ter uma força, então, devido... Já está em vermelho, escuro aqui, né? Vai ter uma força devido à velocidade, né? QVB. E vai ter, né? QVB, tem o danadinho aqui. E, certo? E vai ter também uma força devido ao campo elétrico que ele falou para a gente. Isso aí tem que dar massa vezes aceleração, né? Que é esse A que está aqui. Vamos fazer então. Primeira parte é menos E V vetor B, a força magnética. Então, essa primeira parte que é a primeira parte do somatório. Somatório das forças igual a massa aceleração. Primeiro termo, menos E V vetor B. O outro termo é menos E vezes o campo elétrico, né? O menos E é porque é a carga de um elétron. Menos e menos aqui. Tranquilo? Menos Ezinho vezes o Ezão, que é o campo elétrico, que esse camaradinho aqui é a nossa incógnita, né? Esse danadinho aí a gente não sabe ele. Vamos descobrir quem é esse campo elétrico aí. Mas esse aí tem que dar a massa vezes a aceleração. Certo? Aí vamos isolar isso aqui, uma equação vetorial, né? Vamos isolar o campo elétrico. Então vai ficar Ezinho, né? É V vezes E, negativo. Vai dar, esse cara aqui vai para o outro lado positivo. Vai ficar menos E, V vetor B. Tranquilo? Mais, né? Massa vezes aceleração. Lembrando que aqui tem o sinal menos aqui. A gente não esqueceu. Então vai ficar E, só o campo elétrico. A gente deixa ele quietinho desse lado, né? Deixa ele quietinho aqui. Vai o menos Ezinho lá. Passando, dividindo. Então vai ficar E igual o B vetor B, ele cancela, né? Esse camaradinho cancela com esse aqui e aparece nesse denominador aqui. Então vai ficar V vetor B com menos ali, menos Eminho A sobre E. Aí basta escrever quem são essas coisas todas, né? Por exemplo, menos o V é 12J mais 15 na direção K. Tranquilo? 10 ao cubo, né? Metros por segundo. Vetorial, aqui é um vetorial agora, ó. Esse danado aqui, ó, produto vetorial. Lembra lá, esse xão aí é para designar um produto vetorial. Vai ficar misturado aqui, mas não tem problema. 400, que é o 400 militesla, que é o campo magnético, certo? Na direção I aqui. Então a gente vai fazer um chuveirinho, né? E vai ser aqui o J vetorial I, depois o K vetorial I, e assim por diante. E depois a gente subtrai com a outra parte do lado direito. A outra parte é o quê? É 9,11, que é a massa do elétron, 10 a menos 31. 9,10 a menos 31. Dividido pela carga do elétron, que é 1,6, 10 a menos 19. Tranquilo? 10 a menos 19. Vezes lá a aceleração que foi dada, né? Que é 2, 10 a 12. I. A gente faz chuveirinho. J com um I, né? Aí depois o K. A gente faz aqui J com um I, dá menos K. Depois K vetorial I. Tá legal? E aí a gente vai encontrar a resposta, então, fazendo essa continha aqui também. E fazendo os ajustes todos aqui. Vão ter todas as componentes desse campo elétrico. Esse termo aqui é negativo, a gente pode pôr ele primeiro, né, para deixar a componente I no início, e assim por diante. Basta ajeitar agora esses termos todos. Então vai ficar E igual, né,
a menos 11,4i, daquela continha lá que eu te mostrei para vocês, menos 6 na direção J e mais 4,8 na direção K, volt por metro, que é a unidade de campo elétrico. Beleza, gente? Então esse foi o problema de número 9, né? Tá legal? Problema de número 18 agora, gente. Esse aqui é o problema de número 18. Ele trata daquelas situações onde a gente tem campos cruzados e a partícula fazendo aquele movimento circular, né? É a seção, uma partícula carregada em um movimento circular. Então a partícula adentra ali, ou campo cruzado, né? Ou a situação de apenas um campo. Né? Um campo magnético faz a partícula ficar ali girando numa espiral, né? Num movimento circular. O problema 18 então trata da situação. Um elétron é acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial de 350 volts. Então, tem uma diferença de potencial, né? Ela é acelerada nessa diferença de potencial. Em seguida, o elétron entra em uma região onde existe um campo magnético uniforme de módulo 200 militesa com velocidade perpendicular ao campo. Então, acelerou, entrou no campo magnético, ele vai entrar perpendicular. Letra A, calcule a velocidade escalar do elétron. E letra B, para calcular o raio da trajetória do elétron na região onde existe o campo magnético. Certo? Então vamos ver como é que a gente pode proceder com esse problema, né? Esse é o problema de número 18. Vamos ver então como é que fica a resolução desse problema aí. A diferença de potencial, né, vezes que ocorre ali, a gente pode pensar da seguinte forma: essa diferença de potencial que acelera o elétron, né, vai ser acelerada a partir do repouso, e vezes V, que é essa energia que vai acelerar o elétron, ela vai toda para a energia cinética. Toda essa energia aí, né, vai para a energia cinética. Aí o que acontece, né? Isso aí vai ser importante para acelerar o elétron a partir do repouso. E depois é que ele entra no campo magnético, né? E aí a gente tem o campo magnético que vale exatamente 200 militesla. Aí a letra A. Letra A a gente pode resolver da seguinte forma: ele quer a velocidade. Então o E vezes a... Como eu comentei, né? Toda essa energia da diferença de potencial vai para acelerar o elétron, vai para fazer ele ganhar essa velocidade aí, V, né? E a gente pode encontrar essa velocidade da seguinte forma, né? E vezes a diferença de potencial, né? Em termos de voltagem lá, que é energia, vai ser meio de mv quadrado, uma conversão de energia, né? Aí a gente pode isolar a velocidade aqui, simplesmente isola, passa o m dividindo e o 2 ali multiplicando. Tranquilo? Então eu vou ficar com v quadrado igual a 2 vezes o E, a carga elementar, vezes 350 volts, dividido por m. Posso colocar o volt aqui porque eu lembrar que é diferença de potencial, né? Aí a gente pode tirar a velocidade lá, né? A velocidade vai ser raiz de 300 volts, perdão, 700, né, ali, 2 vezes 350, 700 volts, vezes a carga elementar, 1,6, 10 a menos 19 coulombs, dividido por 9,11, 10 a menos 31, que é a massa. Menos 31 kg, que é a massa. Aí a gente encontra então a velocidade. A velocidade vai ser 1,11, 10 a 7 metros por segundo. 10 a 7 metros por segundo. E a letra B, que é o raio da trajetória. Então, esse elétron vai fazer um giro, né? A gente tem que aplicar, então, que o somatório dessas forças tem que dar a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, vai dar a massa, né? Que a gente somar todas as forças, vezes a aceleração centrípeta, que é simplesmente V quadrado sobre R. Aí que a gente consegue tirar, então, esse R, que é o raio da trajetória, que é o que ele quer. Qual que é a força, professor? Quais são as forças ali? Só tem um tipo, né? QVB, né? Como a partícula entrou de maneira perpendicular, né?
ali ao campo magnético, não tem outra saída, né? E ali o seno é 1, então é EVB, né? Ou seja, a força magnética é EVB. Isso aí tem que dar, então, a massa vezes a aceleração centrípeta. Tá legal? Então vai dar a massa vezes V2 sobre o R. O V quadrado cancela com um dos V's aqui, né? Fica só V do outro lado. Então eu posso isolar aqui o R, então eu pego o R, passa para o outro lado, né? E esse E vezes B vem para o lado direito. Então vamos ficar com o seguinte, o R então será mV dividido por B vezes E. Faltou o Ezinho aqui. Vamos colocar o B vezes E. O E veio junto. B vezes E. Então dá um 9,11, 10 a menos 31, vezes a velocidade, dividido pelo campo, 200 militesla, né? Que foi dado lá, 10 a menos 3 Tesla, vezes a carga do elétron, que é 1,6, 10 a menos 19. Tranquilo? Então a gente vai encontrar finalmente um raio que é 3,16, perdão, 10 a menos 4 metros. Então é o raio da trajetória do nosso elétron ali naquele campo lá. Certinho, gente? Então esses são os problemas, né, da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado da maneira como foram apresentados. Um abraço a todos, tudo de bom para vocês. Bom estudo, gente.